Olá pessoal, no vídeo passado, né, a gente fez aquelas 3 brincadeiras, né? Estou ainda com o projeto aberto. Eu vou criar outra cena, eu poderia chamar aquela cena de cena 1. Vou criar uma nova cena e vou salvar essa cena, vou chamar de cena 2. Okay? Nessa cena 2, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar novamente aquele player, que na verdade agora vai ser o nosso enemy. Vamos chamar de enemy. Esse enemy não precisa ter nenhuma malha de colisão, mas eu preciso obrigatoriamente do Rigid Body 2D, que a gente vai fazer a movimentação baseada no Rigid Body 2D. E a gente vai precisar de alguns pontos de referências aqui depois que a gente vai discutir. Tá? Então, qual que é a ideia do comportamento do inimigo que eu vou gerar? Primeiro vamos discutir isso e a gente vai ver na aplicação dos vetores aí que a gente discutiu na aula passada. Então, ó, tem esse pequeno slide aqui que eu fiz para vocês. Então, imagine que eu tenho aqui também o plano cartesiano bidimensional, eu tenho aqui o nosso player, o nosso inimigo e o waypoints, né, pontos de orientação para o comportamento de patrulha, na verdade. Ok? E o que são essas esferas, Diogo? Esses discos? São discos de distância. Tá? Então, basicamente, como vai ser dividido o nosso comportamento do inimigo? O inimigo, na verdade, vai ter 3 comportamentos. Patrulha. Quando vai ser patrulha? Quando o player tiver com uma distância maior do que representado pelo esse raio aqui do disco amarelo. Então, se o player estiver dentro, a gente vai estar em outro estado. Se ele estiver fora, nessa área em branco, ok? O inimigo vai ignorar, vai estar no modo patrulha. Então, a decisão, na verdade, qual que é o estado, é baseada simplesmente nas distâncias, tá? Então, se o inimigo e o player distam, por exemplo, vamos falar que o raio desse disco é 10. Então, se o player está com uma distância maior do que 10 em relação ao inimigo, o inimigo está no modo patrulha. Se o inimigo está com uma distância do player menor do que 10, mas maior do que, por exemplo, 5, né, vou falar que o raio aqui é 5, então a gente está no modo perseguição. E se ele tiver menor do que 5, modo ataque. Ok? Então, como vai ser a ideia aqui da movimentação? Então, imagine que eu tenho essa situação inicial. Então, o player está numa distância maior do que 10, então o inimigo está no modo patrulha. Então, o que vai orientar a movimentação do inimigo são os waypoints. Ok? Como vai funcionar a ideia dos waypoints? Eu vou ter três waypoints. E eu vou caminhar sempre para um waypoint. Quando eu chegar num determinado waypoint, então eu vou verificar a distância do waypoint e o inimigo. Quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Vou para o próximo waypoint. Cheguei nesse aqui bem próximo desse? Cheguei. Próximo waypoint. Cheguei próximo desse? Cheguei. Próximo waypoint. E assim ele vai ficar fazendo esse movimento triangular. Caso, obviamente, o player entrar nessa área amarela, ele vai deixar de estar no modo patrulha e vai agora não mais seguir os waypoints, e sim o player. Então, ó, vetor é vetor do inimigo, vetor do waypoint 1, vetor deslocamento, baseio exatamente o movimento para essa direção. Chego no waypoint 1, oriento para o waypoint 2. Calculo essa distância. Chego no waypoint 2. Oriento para o waypoint 3. Aí imagine que tem uma situação, tá vendo que o player se moveu? Que aconteceu isso. Nesse momento, vai ser verificado que o player está na zona de perseguição, ou seja, a distância entre o player e o inimigo é menor do que um determinado valor, por exemplo, menor do que 10. Agora, o meu foco, até mudei a cor aqui, tá vendo? O inimigo era verde e agora ele está amarelo, que é a cor da perseguição.
Então agora ele vai, na verdade, calcular o deslocamento dele de acordo com a posição do player. E se chegar muito próximo, ele vai ficar vermelho, que vai parar. No nosso caso, a gente vai modelar dessa maneira, ok? Desenvolver dessa maneira, implementar dessa maneira. Ele vai começar a atacar, por exemplo, um ataque à distância. A gente não vai implementar o ataque em si, ele simplesmente vai mudar de cor e ficar parado. E aí fica como desafio para vocês criarem um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância. Beleza? Então vamos lá, o nosso inimigo, eu vou colocar também aquela mesma spritezinha, aumentar a escala, o mesmo processo anterior. E, posteriormente, eu vou copiar aqui não, copiar não, vamos criar outro sprite. Vou colocar também a mesma textura, a mesma escala. E vou colocar aqui meio afastadão. Então esse é o nosso player, deixa ele afastado, para não ter nenhum problema. Para a gente poder analisar, né? Como eu já falei também que além do player tem que ter waypoints, na verdade o player, até, olha que interessante, o player nem precisava ter a componente sprite render, a gente vai falar por quê. Pode ser só um objeto vazio, chamado player. Eu vou criar agora outro objeto vazio, chamado waypoint 0, um outro chamado waypoint 1 e um outro chamado waypoint 2. E aí a gente pode também alocá-los aqui, waypoint 0 aqui, waypoint 1 aqui e waypoint 2 aqui. Tá? A gente pode observar esses pontos aqui com a ajuda de gizmos também, ok? Então eu posso selecionar esses 3 waypoints aqui no inspector, nessa caixinha aqui, ó. A gente pode falar que eu quero representar com esse diamante vermelho. Ok? Até apareceu aqui na aba cena, na aba game. E o player eu quero diamante verde. Ok? Aqui não está aparecendo, mas eu vou modificar isso. Aqui na cena, em gizmos, eu posso aumentar o tamanho dos ícones, tá? Aí uma hora eles vão aparecer. Só aumentar um pouquinho já apareceu, tá? Não vou aumentar muito. E aqui está aparecendo no game porque eu permiti, porque eu posso desativar ou ativar. Mas vamos deixar ativado. Tá? Então, waypoint 0 aqui, nesse canto. Aí fica mais fácil de visualizar, né? Modificar. E o player, a gente pode colocar bem aqui no cantinho mesmo. Beleza? Vou salvar essa cena. Vamos voltar aqui para o nosso script. A gente não criou ele ainda, né? Agora que eu lembrei. Então vamos criar aqui C# script enemy controller. O que esse enemy controller vai ter, então? Primeiramente, ele tem que ter conhecimento de tudo, né? Primeiramente, ele tem, a gente até pode aproveitar aqui do player controller, isso aqui. Comecinho, não tem jeito, vai precisar. O que eu vou precisar mais? Eu quero mudar a cor para verde, amarelo e vermelho de acordo com o estado dele, tá? Então, eu vou também precisar da componente Sprite Renderer para mudar a cor. Chamar de SPR Render e vou guardar nessa caixinha a componente Sprite Renderer. Beleza? Eu pus o ponto do lugar errado. Como a gente já viu, a gente vai precisar a todo momento da posição do player. E a gente precisa também das informações da posição do waypoint 0, 1 e 2. Então eu vou deixar para vocês aqui. Quem tem posição é a componente transform. Então eu preciso do transform do player.
waypoint 0 transform faltou o tipo, né? Aí aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só mudar. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Beleza? Então depois a gente vai ter que arrastar esses caras aqui. Ó. A gente já pode fazer isso já. O enemy. Vamos colocar o enemy controller no enemy. Player vai aqui. Waypoint vai aqui. O 1 vai aqui. E o 2 vai aqui. Bom, feito isso, o que a gente vai precisar? Depois a gente vai discutir como utiliza isso aí. Basicamente, eu preciso identificar o estado dele. Então, a gente vai utilizar um número inteiro. Tá? Então, na verdade, eu vou falar o seguinte, que o que vai definir qual que é o estado, o que vai guardar a informação de qual que é o estado atual do inimigo, se ele está no modo patrulha, no modo perseguição, ou no modo ataque, é exatamente esse inteiro. Como assim, Diogo? O 0 significa patrol. O 1 significa chase. E o 2 significa attack. Então, tendo isso em mente, a gente vai codificar obedecendo essa convenção que eu criei, tá? Vocês podem criar a convenção que vocês quiserem. Beleza? E aí, qual vai ser a lógica nossa? Assim, em termos macros, né? Numa filosofia mais top. A gente vai fazer o seguinte. Aqui no fixo update, eu vou dividir o processo em 2. Eu vou ter um método, uma função chamada update state. Qual que é a funcionalidade dela? Update state, a funcionalidade dela é analisar as distâncias e decidir qual que é o valor do state enemy. Então ele vai analisar qual que é a relação dele com o player e decidir se o state enemy é 0, 1 ou 2. Então tem a ver com aquele slide lá que eu mostrei para vocês das distâncias. Então isso aqui vai ser no update state. Decidido qual que é o state enemy, atualizado o state enemy, de acordo aí com as relações com o player, o que eu faço? Eu executo o comportamento adequado relacionado ao estado. Então, por exemplo, aqui falou que agora o state enemy é 0, patrol. Então, o execute state vai garantir que ele vai executar o comportamento de patrol. Bom, chequei aqui no update state e virou 1. Então, o execute state vai executar o comportamento de chase. E assim por diante. Só que também eu vou separar, em funções diferentes, o comportamento de cada estado. E o primeiro que a gente vai conseguir implementar é exatamente o execute state. Por quê? Ele só tem que decidir qual método tem que ser chamado. Então, se o update state atualizou para 0, eu tenho que chamar patrol. Se ele atualizou para 1, eu tenho que chamar chase. E se ele atualizou para 2, eu tenho que chamar attack. Então é isso que eu vou fazer. Então, if state enemy igual a 0, chamo quem? Patrol. É o CIF, não Wesley. É o CIF. State enemy por 1, chase. Poderia usar o senão já final, mas eu vou deixar, porque vai que vocês querem colocar mais estados aí. State enemy 2, attack. Olha que legal.
Então, execute state a gente já tem certeza como ele funciona, exatamente isso. Foi chamado execute state, qual que é a funcionalidade dele? A partir do que foi atualizado do update state, foi chamado antes dele, atualizou o state enemy, eu vou decidir se eu vou chamar o patrol, o chase ou o attack. Aí a gente vai discutir cada comportamento separadamente. Tá? Isso é bom, gente, para a gente... Qualquer ideia de modularizar dessa forma, através de funções. A manutenção fica mais interessante depois, né? Eu só quero modificar qual é o mecanismo de atualização do estado do inimigo. Mexo só aqui. Ah, quero, na verdade, modificar como o patrol se comporta. Modifica aqui. Como o chase se comporta. Só mexo aqui. Como o attack se comporta. Só mexo aqui. Entendeu? Então, isso que é interessante aí, a gente está quebrando em funções, né? Porque facilita depois a manutenção do código. Bom? Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora é o update state. Vamos lá. E aí, o que o update state tem que fazer? Ele tem que... Lembra aquele diagrama lá que eu mostrei no slide? Então, tem que fazer aquilo lá aqui. Então, como eu faço isso? Vamos ver. Eu tenho que, na verdade, a todo momento verificar. Sempre o cara que eu estou focado é exatamente o player, né? Para decidir em que estado eu estou. Não na movimentação. Movimentação, obviamente, o patrol vai estar focado nos waypoints. Mas a decisão de qual que é o estado é sempre uma análise sobre a relação com o player. Se eu estou tão perto ou não dele. Então, vamos lá. Eu tenho que medir distância, então a gente vai usar o mesmo amiguinho lá, o vector tree distance. A distância de quem? Do inimigo, transformer.position, é onde esse script está, e do player transformer, que eu vou ajustar via inspector. Se essa distância for maior do que 10, vou pôr 15, tá? Um pouquinho maior. Se for maior do que 15, então aquela área em branco, né? Se for maior do que 15, eu estou no modo patrulha, né? Então, state enemy é 0. Se não ser, vou pegar aqui a mesma condição, quase, só mudar o valor. Se não ser, então se entrou aqui, ó, maior do que 15, 0. Não vai entrar mais no resto. Caso não tenha entrado, vamos analisar essa aqui, ó. É maior do que 5? Se for maior do que 5, só que, obviamente, menor do que 15, né? Então, state enemy, chase, perseguição. E caso ao contrário, não tem jeito. Vai ser menor do que 5. State enemy é attack. Ok? Está no modo ataque. Então, olha que legal. Ficou super simples. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Vamos voltar aqui para o fix update. Update state atualiza state enemy baseado sempre na posição do player. Atualizou? O execute state vai falar, bom, é 0, patrol. É 1, chase. 2, attack. Agora a gente vai definir exatamente esses comportamentos. Tá? Vamos começar pelo attack, que ele é o mais simples. A gente vai começar pelo mais simples para o mais complicado. Então, basicamente, o attack, o que ele tem que fazer? Primeiramente, o patrol e o chase, eu vou fazer ele sempre se movimentar. O attack, ele tem que parar. Como a nossa movimentação é baseada no rigid body, em velocity, então eu tenho que zerar a velocidade. Ok? E também vou fazer o seguinte, além de zerar, eu vou mudar a cor do sprite render lá. Então, SPR render, eu declarei aqui em cima, né? Minha componente sprite render. Eu vou colocar como é attack, eu vou colocar vermelho, nervosão, revoltado. Bom, o chase também não é tão difícil. A cor do chase que eu vou escolher é amarelo. E quem que ele persegue? Ele persegue o player no modo chase. Então, ele vai calcular uma direção baseado em quem? Player transform. Então, player transform.position é minha posição final, menos a minha posição, que é a posição inicial.
Então, tá vendo que a gente está aproveitando coisas que a gente já discutiu nos outros exemplos. dir.z igual a 0. Então, eu vou garantir que todo mundo aqui, isso é bom a gente certificar, se todo mundo está com z igual a 0, mas a gente coloca mais para uma questão de segurança. Dir normalize, a gente tem que normalizar esse cara para a gente ter exatamente o controle da intensidade. E aí sim, RB2D, speed intensity, já está declarado. Ponto velocity vai ser então speed intensity vezes a direção. Perfeito? Então, bem parecido. Estou indo para um determinado ponto. Nesse caso, o ponto é quem? É o player. Agora, o patrol, quem que é o ponto? Putz, Diego, são 3 caras. Então, a gente vai ter que trocar esses caras com o tempo. Vamos ver como a gente faz isso. Não com o tempo, né? Com uma condição. Quando a gente chegar no waypoint que eu estou focado, cheguei nele? Cheguei. Mudo o meu foco. Mudo o waypoint de foco. Então, a gente vai criar aqui uma variávelzinha auxiliar chamada também do tipo transform, que eu vou colocar exatamente para guardar o waypoint focado. Tá? Vou chamar de current waypoint. Então, na verdade, o que é o current waypoint? É exatamente qual que é o waypoint que eu estou focado em ir atrás. Okay? E aí, no start, eu tenho que começar com alguém. Aí, no start, por exemplo, eu falo que o meu current waypoint é meu waypoint 0. Então, inicialmente, o waypoint 0 é o cara que eu estou focado. Aí, a gente vai fazer a regrinha de mudança. Vamos deixar a regrinha de mudança para depois ainda. O que a gente vai focar? Vamos fazer a movimentação. Como seria a movimentação? Parecido com aqui com o Chase. Primeiramente, vamos colocar a cor do patrol é verde. Aí vou dar um espaço aqui que a gente vai fazer alguma coisa aqui. Então a gente vai fazer algo parecido com isso aqui, ó. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que ao invés de ser player transform, vai ser current waypoint position, menos transform position. Calculo a direção, vou nessa direção. Ok? Ah, uma outra coisa só para o Chase, seria interessante ele ir um pouquinho mais rápido. Você pode multiplicar por 1.5, ou seja, vai ser 50% mais rápido que a velocidade do patrol. Tá? Isso aqui é só se você quiser, tá? Não tem problema. Então, beleza. Só que, e aí, Diogo? Na hora que eu chegar no current, uma hora eu vou chegar nesse current waypoint. E eu não quero parar. Eu quero, na verdade, já trocar para outro waypoint e ir para esse waypoint. Então, é isso que a gente vai fazer aqui antes agora. Então, tem que analisar a distância também, gente. Então, if vector.distance, parecido lá com o problema do clique, por exemplo. A distância entre a minha posição e a posição do current waypoint, o ponto position, né? Ou seja, o ponto focado, o waypoint focado. Se for muito próximo, então muito próximo eu vou adotar como sendo 0.1. Se eu chegar praticamente ali 0.1 unidades do unit do objeto, eu vou considerar que eu cheguei nesse objeto, ok? Cheguei naquela posição. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que trocar, ou seja, o que eu vou ter que fazer? Então, eu estou indo para um determinado... A todo momento aqui no patrol, se eu estou no estado patrol, eu estou indo sempre para o current waypoint. Vai chegar algum momento que eu estou muito próximo desse current waypoint. Por exemplo, inicialmente é o waypoint 0. O que eu tenho que fazer? Quando eu chegar muito próximo dele, o waypoint 0, o current waypoint, perdão, vai ter que deixar de ser o waypoint 0 e vai ter que ser, por exemplo, o waypoint 1. Beleza, aí eu vou começar, não vai entrar nesse if mais, porque o waypoint 1 está longe, e aí na hora que eu começar a chegar próximo dele, devido a essas instruções, vai entrar nesse if novamente. Estou muito próximo agora do current waypoint, que é o waypoint 1. Beleza, chegou próximo do waypoint 1, o que eu vou fazer? O waypoint 1 vai para o 2. Depois, o 2 para o 0 novamente. Então, vou fazer esse ciclo. Depois, gente, aqui vai ficar com um monte de if, else, if, else, if.
E isso cresce, aliás, se a gente colocar mais waypoints. Então depois a gente vai aprender uma outra forma de organizar dados, que é arrays. Tá? Ok? Isso aqui, arrays. E depois vai ficar bem mais simplificado, vai ficar uma linha só praticamente, e essa linha vai suportar, na verdade, quantos waypoints você quiser. Mas vamos com passos mais vagarosos. Depois a gente introduz isso e volta nesse exemplo e vê como ficaria. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Se o current waypoint for igual waypoint 0, se eu atribuir a current waypoint 0, o que eu vou fazer? Current waypoint agora vai ser waypoint 1. Então, infelizmente, a gente tem que fazer todos os casos. Else if, se for igual ao waypoint 1, vai para o 2. E se for igual ao 2, vai para o 0. Então vamos ver aqui de novo. Então, se eu estou no modo patrulha, sempre estou indo atrás do current waypoint. Tá? No momento que eu cheguei próximo desse current waypoint, o que eu vou ver? Esse current point é o 0, o 1 ou o 2? Se for o 0, agora o novo ponto de foco, né, o novo current waypoint é o 1. Então ele não vai parar mais, ele já vai para o próximo waypoint. Chegou aqui no 1, chegou aqui então no 0, próximo do 0, vai falar 0, agora o current waypoint atual é o 1. Chegou próximo do 1, agora é o 2. 2, 0. Então ele vai ficar fazendo esse movimento continuamente. Tá? Então ele não vai parar em nenhum desses casos. Porque logo que eu já percebi que ele já chegou bem próximo, eu já modifico qual que é o waypoint que ele tem que focar. Beleza? Então, vamos ver se está tudo correto. Deixa eu conferir se eu coloquei aqui no inspector. Olha lá que legal. Ele está entre os waypoints. Do 0 chegou próximo, mudou para o 1. Na hora que chega próximo do 1, muda para o... Só que lembrando, a todo momento também ele está verificando aqui no update state qual que é o estado. Nesse caso, como o player está muito longe, ele está sempre setando como sendo 0. Vamos aproximar e fazer ele entrar no modo chase. E aí não vai ser mais o patrol que vai ser chamado, e sim o chase. E vai perseguir, na verdade, o player. Então vou pegar o player manualmente mesmo, olha lá, perseguindo. E na hora que ele chegar numa distância muito pequena do player, ele para e fica vermelho. Legal, né? Bom, pessoal, é isso. Tentem aí fazer algo, né, em relação ao ataque, pelo menos um ataque à distância. Brinque um pouquinho. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.